Diz assim a palavra do Senhor, Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. O livro de Ageu é um livro que fala de datas marcantes para Israel, datas importantes. E dia 29 de agosto de 520 a.C., provavelmente essa é a data que marca a abertura do livro de Ageu. Para nós entendermos um pouquinho o contexto que o livro foi escrito, 16 ou 17 anos antes disso, o povo de Deus começou a voltar do cativeiro babilônico. E ao voltar do cativeiro babilônico, eles começaram a reedificar o templo do Senhor. O templo do Senhor era o símbolo da presença do Senhor no meio deles, habitando com eles. Ao começar a reedificar o templo, os seus inimigos se levantaram em oposição, e logo o povo parou a obra. 16 anos depois, a obra continuava daquele mesmo jeito, sem continuidade. Então Deus envia o profeta Ageu, levando ao povo 4 mensagens que nós poderíamos resumir da seguinte maneira. A primeira mensagem aqui no capítulo 1, uma mensagem para despertar o povo para a obra. No capítulo 2, do versículo 1 ao 9, uma mensagem para sustentar o povo depois desse despertamento. No versículo do capítulo 2, 10 a 19, uma mensagem para confirmar que o Senhor realmente cumpriria aquilo que estava dizendo. E no capítulo 2, do versículo 20 ao 23, uma mensagem para assegurar, selar, marcar que era garantido de fato o que o Senhor estava fazendo. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a primeira mensagem do Senhor por intermédio do profeta Ageu, que é uma mensagem para despertar a igreja para o trabalho do Senhor. E eu farei isso da seguinte maneira: eu quero mostrar aos irmãos o que Deus anunciando o pecado, Deus levando o povo a uma reflexão sobre o pecado, Deus explicando a causa da situação que eles estavam, Deus mostrando como que o povo poderia mudar essa situação, e por fim, vendo a resposta do povo diante do encorajamento, do despertamento que o Senhor traz para a sua obra.
E eu gostaria então que vocês acompanhassem comigo. A primeira coisa que Deus diz, que Deus faz, é denunciar o pecado do povo. Assim o Senhor falou o Senhor dos Exércitos: este povo, versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Este era o problema do povo. O problema do povo, meus irmãos, era achar que não era o tempo deles se dedicarem à obra do Senhor, achar que não era o tempo deles colocarem a mão na massa e se comprometerem com o serviço, com o trabalho do Senhor, com a reedificação do templo. Uma interpretação que o povo deu a uma situação que estava acontecendo ali. E provavelmente eles interpretaram mal uma profecia que o Senhor havia dado lá atrás, com Ezequiel ainda. O Senhor havia prometido 2 tempos distintos de 70 anos, que muitas vezes eles são confundidos. Um tempo era o período que eles serviriam ao rei da Babilônia, era um período de 70 anos. Outro tempo era um período de assolação, que também era de 70 anos, mas que não coincidia um com o outro. O primeiro período começou por volta de 606 a.C., mas o segundo período de assolação começou em 590 depois de Cristo. Jeremias fala sobre isso, capítulo 29, versículo 10 e 25, 10. Também Ezequiel fala sobre esse tempo no capítulo 24 de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 2. E Daniel também entendeu esse tempo de assolação, que ainda não havia acabado. Ou seja, o período de servidão acabou e eles voltaram para a terra. Mas quando eles começaram a trabalhar na obra do Senhor, levantou-se a oposição, então logo eles disseram: não é tempo ainda de nós nos dedicarmos à obra do Senhor, porque nós estamos no período de assolação. E esse período de assolação acaba agora, em 520, quando o Senhor começaria a abençoar novamente o povo. Mas a questão é que eles interpretaram que não era tempo de se dedicar à obra do Senhor, mas eles se dedicaram às suas obras, aos seus afazeres. Eles pegaram uma profecia e interpretaram de uma maneira que era conveniente a eles. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós dizemos: não é tempo de nós lermos a palavra de Deus. Não, vai chegar um dia que eu vou ler a Bíblia toda. Os jovens principalmente dizem assim: vai chegar um tempo que eu vou me dedicar à palavra, vai chegar um tempo que eu vou me envolver mais com a edificação do templo do Senhor, vai chegar um momento em que eu vou poder fazer isso, mas por enquanto não é tempo ainda. E quantas vezes nós olhamos para a Escritura e interpretamos de maneira equivocada algumas passagens bíblicas, algumas afirmações bíblicas. Por exemplo, alguns logo se prontificam a dizer: se eu não perco a salvação, é algo que nós aprendemos, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que eu vou ser salvo assim mesmo. E se esquece que o Senhor diz que Ele nos salvou para a santificação e não para a impureza. Outra maneira de nós interpretarmos errado algumas profecias é que todos os eleitos serão salvos. Então, se todos serão salvos, eu não preciso pregar o Evangelho, porque Deus vai salvar se eu pregar ou não. E nós interpretamos de maneira equivocada também. E o pecado do povo aqui era exatamente esse. Eles não haviam entendido o que eles deveriam fazer, e por isso eles tinham deixado de lado a obra do Senhor, deixado de lado o serviço do Senhor, e gastado o tempo que não era deles para fazer os seus próprios afazeres. Quantas vezes nós entendemos assim? Certo? Essa questão de interpretar, pegar um texto bíblico, alguma coisa bíblica e interpretar do nosso jeito, do nosso prazer, ao nosso bel prazer, todos nós corremos esse risco, né? Um filho de um pastor, certa vez, pediu um carro para o pai dele. Pastor, o pai, me dá um carro, um carrinho para eu andar com os meus amigos. E o pastor fez um compromisso com ele, falou: te dou um carro, meu filho, se você melhorar as suas notas na universidade, se você ler a Bíblia inteira, se você começar a cuidar dos trabalhos da igreja como deveria, e se você cortar esse cabelo. Ele tinha um cabelo grande. E então ele começou a melhorar as suas notas, leu toda a escritura e chegou no pai dele, falou: olha pai, eu fiz tudo que o senhor tinha falado para mim.
Não, realmente, meu filho, você melhorou suas notas na universidade, você se compromete mais com a igreja, você leu toda a Bíblia, mas você não cortou o cabelo. Ele sabe o que é, pai? É porque eu lendo a Bíblia, eu vi que Sansão tinha um cabelo grande, Jesus tinha um cabelo grande, os discípulos também tinham um cabelo grande. E então o pai disse para ele: mas lembre-se que todos eles andavam a pé. Às vezes nós somos assim, irmãos, pegamos algumas coisas, interpretamos da nossa maneira, mas nós temos que voltar para a Escritura e ver o que Deus de fato está dizendo para nós. E querendo trazer o povo à reflexão, então Deus diz para eles: olha, venham comigo, preste atenção no que está acontecendo com vocês. O primeiro questionamento que Deus faz é no versículo 4: acaso é tempo de vocês habitardes em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruína? Espera aí, vocês estão dizendo que não é tempo de reedificar a casa do Senhor, mas vocês estão gastando tempo na casa de vocês. Para minha casa é tempo de assolação, para de vocês tem todo o tempo do mundo. Inclusive, casas apaineladas significa casa revestida com lambris ou forrada com madeiras. E a madeira era um dos principais materiais para a construção do templo. Aquilo que deveria ser dedicado ao Senhor, eles estavam se dedicando a eles, mas não ao Senhor. Para a casa dos adoradores, madeira importada; para a casa do adorado, nada. E o Senhor diz: vocês dizem que não é tempo de cuidar, não é tempo de ler a Bíblia, não é tempo de se dedicar ao Senhor, aos trabalhos do Senhor, mas vocês se dedicam aos seus trabalhos. Segunda reflexão que Deus chama o povo a fazer é: considerai o passado de vocês. Versículo 5: ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O povo havia caído e passado 70 anos no cativeiro exatamente por causa da desobediência à palavra do Senhor, porque eles deixaram Deus de lado e correram atrás daquilo que eles achavam que era certo. E Deus disse para ele: olha, considerai o passado de vocês, olhem para trás. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para o passado para lamentar. Há uma expressão, não sei se ela é aqui também, não sei se é regional, mas aquela questão de olhar para trás e reclamar ou chorar pelo que aconteceu, nós dizemos que é chorar o leite derramado. Não adianta nada nós olharmos para trás e sofrermos com o que aconteceu. Nós precisamos olhar para trás e ver onde é que erramos, para que nós não cometamos os mesmos erros no presente. E nós temos memória curta, mas Deus está chamando o povo aqui: olhem para trás e vejam o que aconteceu. Terceira reflexão que nós vemos aqui, Deus chamando o povo, é: considerem o presente de vocês. Olha o que ele diz aí no versículo 6: tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas nada dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pôr no sactel furado. Há 3 boas razões aqui para nós entendermos que nós não podemos investir o tempo que nós deveríamos investir no Senhor, na obra do Senhor, investir nas nossas vidas. A primeira delas, meus irmãos, é que é um mau investimento. Ele diz aí nesse versículo: tem semeado muito e colhido pouco. Quantas vezes nós investimos tempo demais em nós e dizemos: eu não posso fazer isso para o Senhor porque eu não tenho tempo. E quando você investe todo esse tempo em você, você olha para trás e diz: poxa, eu não consegui fazer metade do que eu tinha que fazer. Quantas vezes nós usamos até o domingo, que seria um dia de descansar das nossas obras corriqueiras, para investir na oração, na leitura bíblica, para servir ao Senhor? Quantas vezes nós usamos esse tempo e ainda não dá para fazer tudo? Então Deus está dizendo: olha, vocês têm investido muito em vocês, mas colhido pouco. É um mau investimento tirarmos o tempo do Senhor para investir em nós. Irmãos, não que nós não devamos investir em nós. O problema aqui não era esse. O problema é que eles estavam tirando o tempo que deveriam gastar com o Senhor para gastar com eles mesmos. Esse era o problema. Nós vemos aqui outra razão, é que nós jamais vamos saciar a nossa alma.
Nós vivemos correndo atrás de coisas que nos satisfaçam. Mas olha o que o versículo diz: eles comiam, mas não se fartavam. Eles bebiam, mas não se saciavam. Eles se vestiam, mas não se aqueciam. Porque, meu querido irmão, o que traz satisfação para as nossas almas é o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Se você quiser conseguir a qualquer preço ou a qualquer custo as bênçãos de Deus, isso não vai agradar o seu coração. Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Terceira razão que nós vemos aqui, que Deus chama o povo à reflexão, que é um mau investimento, que não adianta, é que quando nós deixamos de devolver ao Senhor, de dar ao Senhor, ou retemos aquilo que é do Senhor, nós perdemos tudo. Olha o que ele diz no final do versículo: e o que recebe salário, recebe para pô-lo num sactel furado. Em outras palavras, quem recebe salário não vê a cor do dinheiro. O povo era infiel, estava sendo infiel, e guardava para si aquilo que eles deveriam dar ao Senhor. Quantos irmãos já chegaram para mim e dizem: pastor, eu não devolvo dízimo ou oferta na igreja porque não sobra. Meu irmão, dízimos e ofertas não são sobras, não é sobra, é primícia. E se você não honrar o Senhor com as primícias, Deus não vai deixar sobrar mesmo. Era isso que estava acontecendo com o povo, porque eles estavam deixando de dar a Deus aquilo que era dele, o tempo de Deus, o dinheiro de Deus, tudo de Deus, e gastando consigo mesmo. E Deus diz: parem, olha o que está acontecendo com vocês. Depois de falar o pecado, chamar o povo à reflexão sobre esse pecado, Deus agora explica a causa da situação que o povo se encontrava. E a causa nós podemos perceber no versículo 9, que era a inversão de valores. Olha só o que ele diz: esperaste muito e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? A pergunta: diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um corre por causa da sua própria casa. O pecado não era simplesmente por deixar de investir na obra do Senhor, é porque eles estavam invertendo as prioridades. A causa era porque eles deveriam investir tempo no Senhor, mas não investiam. Este era o problema. E quantas vezes nós invertemos as prioridades da nossa vida? Deus nos deu 7 dias, 6 para correr atrás dos nossos afazeres, e 1 para dedicarmos à obra dele, 1 para dedicarmos à leitura bíblica, 1 para descansarmos de todos os outros afazeres e nos voltarmos para o Senhor. E muitas vezes nós tomamos até esse tempo. O Senhor te levantou, pai, para ler a Bíblia com seus filhos, para gastar tempo com a sua família. E quantas vezes nós, pais, temos deixado disso? Porque nós deixamos de investir no templo do Senhor. Irmãos, naquele período o templo era físico. Hoje, o templo do Senhor não são essas 4 paredes, mas somos nós. Investir no templo do Senhor é investir em vidas, em nós mesmos. E Deus está dizendo exatamente isso. Olha, é por causa disso. O motivo do templo estar em ruínas não era então somente a falta de recurso, e sim a falta de prioridade, meu querido. O maior capital da igreja, você precisa entender, não é o dinheiro, é a fé. Quando a igreja se propõe a dar glórias a Deus através do seu envolvimento na obra, a igreja consegue realizar coisas extraordinárias, independente de recursos. Mas nós precisamos gastar tempo todos juntos na obra do Senhor. Isso começa desde lá de casa até vir aqui para a igreja, a congregação reunida como um todo. Agora, depois de mostrar a causa do problema, Deus também mostra quem era o causador do problema. Observa comigo no versículo 9 e no versículo 11. Versículo 9 ele diz: esperaste muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando o trouxeste para casa,
eu, está dizendo o Senhor, eu com um assopro o dissipei. Versículo 11: eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre o vosso gado. Meu querido irmão, o causador das dificuldades não era o diabo, não era a incompetência, não era nada a não ser o próprio Deus. Muitas vezes os crentes oram para Deus repreender o devorador, quando é o próprio Deus quem o está enviando. Neste caso, o que vai mudar a realidade não é a oração que fazemos a Ele, mas é a nossa postura diante do que estamos vivendo. Não adianta fazer campanhas como muitos fazem por aí, não adianta dobrar os joelhos, jejuar, se nós continuarmos no mesmo erro. E Deus está dizendo: olha, eu tenho deixado vocês nesse estado para que vocês entendam que há um tempo de nós gastarmos conosco, mas há um tempo que nós devemos gastar com Deus, investindo na obra de Deus. E depois de dizer sobre tudo isso, denunciar o pecado, chamar o povo à reflexão e dizer por que o povo estava daquela maneira, agora Deus explica como mudar essa realidade. E a forma de mudar a realidade não é diferente, não é outra, senão reorganizando as nossas prioridades. Edificar a casa do Senhor. O templo, naquele antigo, então, era as 4 paredes, mas como eu disse, hoje somos nós. E a forma de nós mudarmos essa realidade, se de repente nós estivermos vivendo como povo ali no tempo de Ageu, é investindo em nós. Olha o que o Senhor diz no versículo 8: subi ao monte, trazei madeiras, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então o que nós temos que fazer? Edificar a igreja. Como que nós vamos fazer isso? Gastando tempo, meu querido, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, se envolvendo, se comprometendo com a obra do Senhor. Quantos mil habitantes há em Foz do Iguaçu? Nós temos o conhecimento da palavra de Deus, então nós precisamos cada um ir atrás de ovelhas. Uma coisa que eu sempre digo, que eu, como ovelha do Senhor Jesus, eu devo gerar ovelhas, mas como pastor eu devo cuidar de ovelhas. Quem gera ovelhas é ovelha, e nós precisamos todos juntos pregar a palavra do Senhor, instar em fazer isso. Nós precisamos edificar a nossa casa. E por que isso muda a realidade, a nossa realidade? Porque o Senhor diz que quando nós edificamos a casa dele, ele se agrada disso. Olha o que ele diz: dela me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Efésios capítulo 3, Paulo, capítulo 2, final do capítulo 2, Paulo diz que nós somos o templo do Senhor, edificado sobre a pedra, o fundamento dos apóstolos, que é Cristo Jesus, o qual é tanto o fundamento como a pedra angular, ou seja, aquele sobre quem nós somos construídos e quem nos direciona. E Paulo vai trabalhar em Efésios, mostrando como que nós precisamos ser edificados dia após dia, porque quando nós somos direcionados pelo Senhor Jesus e fundamentados no Senhor Jesus, o Senhor se agrada de nós. Então nós precisamos investir tempo em nós, porque fazendo assim o Senhor vai se agradar de nós. E mais, ele diz aí também no versículo 8, final do versículo 8: e serei glorificado, diz o Senhor. Quando a igreja está sendo edificada corretamente, fundamentada em Cristo, orientada por Ele, crescendo bem ajustada, Deus é glorificado. Quantas igrejas, meus queridos, que têm denegrido o Evangelho, que têm dado mau testemunho? Quantos crentes que têm dado mau testemunho porque não têm construído a sua vida sobre Cristo, não têm sido orientados
aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que Cristo nos diz. Quantas pessoas? Nós temos no nosso país provavelmente mais de 30% de evangélicos, mas 30% de evangélicos que não faz diferença alguma, que não muda a realidade do país. Sabe por quê? Porque não tem crescido fundamentado e nem orientado por Cristo Jesus. Mas se nós buscarmos isso, edificar o templo do Senhor, Deus vai se agradar de nós e Ele será glorificado através de nós. E nós, como igreja presbiteriana que prega a palavra de Deus, nós precisamos nos envolver com isso. Por último, meu querido, nós vemos então o povo atendendo à voz do Senhor. Deus primeiro diz: olha, o pecado de vocês é esse, vocês estão invertendo as prioridades, vocês estão deixando a minha obra de lado. Venham, pensem comigo, olhem para o passado de vocês, olhem para o presente de vocês. Eu vou dizer para vocês a causa disso, a inversão de prioridade. O causador sou eu mesmo, mas essa realidade pode ser mudada. Invista um tempo na obra do Senhor. E então o povo obedece ao Senhor e se coloca ao trabalho. Versículo 12 diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Eu queria aqui destacar algumas coisas importantes nesse atendimento do povo à voz do Senhor. A primeira coisa é a importância da liderança, meus irmãos, num processo como esse. Deus, quando mandou essa mensagem para o povo, Ele já chamou líderes para isso. E o líder foi Ageu, o profeta Ageu. Mas Deus mandou o profeta Ageu falar com líderes, que eram o governador e o sumo sacerdote, que eram Zorobabel e Josué. E nós vemos então, primeiro, Deus mostrando a realidade, a liderança, e eles passando a todos. Não é à toa que Deus destaca aqui, que Ageu destaca a pessoa de Zorobabel e a pessoa de Josué. Irmãos, esse processo começa através da liderança. Se a liderança não entende a voz de Deus, nós não podemos despertar o povo para isso. Portanto, os presbíteros devem estar atentos, os diáconos devem estar atentos, os professores devem estar atentos. Você, pai, precisa estar atento. Eu preciso estar atento como pastor, como pai, porque nós somos líderes do nosso lar. E é lá que começa, porque todos nós somos o templo do Senhor. E nós precisamos entender isso. O amor do povo pelas coisas de Deus não excede em muito o amor demonstrado pelos líderes. Se os nossos filhos não verem que nós amamos o Senhor, eles não vão amar. É por isso que Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, a primeira coisa é: ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o seu entendimento, e depois você ensina seus filhos. Pai, sabe como que o seu filho vai aprender a amar uma mulher? Vendo você amando a sua esposa. Mãe, sabe como que a sua filha vai aprender a respeitar o marido dela? Vendo você respeitando o seu esposo. Igreja, sabe como que os nossos filhos vão aprender a amar o Senhor? Vendo o nosso amor pelo Senhor. Líderes, a igreja só vai amar o Senhor quando você e eu estivermos amando o Senhor de todo o nosso coração. Depois, queria também destacar a importância do temor ao Senhor. Ele diz aqui que todo o povo temeu diante do Senhor. A obediência pela motivação correta, ela agrada a Deus. Mas a obediência pela motivação errada, ela é mais prejudicial do que benéfica. Mas como assim, pastor? Obediência pela motivação errada. Deixa eu tentar dar um exemplo para você. Sabe quando você não consegue que o seu filho te obedeça? E então você diz: se você não obedecer, você vai apanhar. Você faz uma ameaça.
Ou então você diz assim: se você obedecer, papai vai te dar isso. Você dá um agrado. Já viu esse tipo de obediência? É terrível, irmão. Se você faz isso com seu filho, deixe de fazer agora. Porque você não está ensinando o seu filho a obedecer pela motivação correta, mas você está ensinando a barganhar. E é o que muitas igrejas têm ensinado os outros a barganhar com Deus. Dê isso para o Senhor que Ele vai te dar em troca. Faça isso para o Senhor que Ele vai te abençoar. Não. Deus aqui diz: olha, você precisa fazer, faça. E o povo fez pelo temor que eles tinham diante de Deus. Nós precisamos obedecer, não pensando em receber alguma coisa em troca, mas porque o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus dos céus, é o Deus forte e poderoso, é o nosso Pai, e por causa disso eu devo obedecer. E o povo então se coloca ali e obedece pela motivação correta. Outra coisa que eu gostaria de destacar na obediência do povo é a importância da presença do Senhor. Ele diz: eu sou convosco, diz o Senhor, no versículo 13. O povo obedeceu ao Senhor. No versículo 12 diz que o povo obedeceu. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, depois que o povo obedeceu, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando a igreja obedece a palavra do Senhor, o Senhor está conosco, meu querido. O problema do povo não era a presença dos inimigos, mas era a ausência de Deus. Por isso eles não se dedicavam à obra do Senhor. E quando a falta de obediência faz com que nós nos distanciemos de Deus, até deixarmos Deus de fora da nossa casa, de fora do nosso lar, de fora da nossa igreja. Lembra de uma das igrejas do Apocalipse, Laodiceia? Pastor Jonas, o senhor está expondo as igrejas? Ali em Laodiceia diz que o Senhor estava à porta batendo e dizendo: abram a porta, eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei com vocês. E muitas vezes nós pensamos dizemos que Deus está ali batendo. Abra a porta do seu coração e deixa Jesus entrar. Meu querido, ali era a porta da igreja. João está dizendo para crente. O problema é que eles tinham deixado Jesus de fora da igreja mesmo. Quantas vezes nós deixamos Jesus de fora da nossa vida? E quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, nós vamos nos distanciando dele. Mas, por último, eu queria falar também aqui, mostrar na obediência do povo sobre o despertamento que Deus deu àquele povo. Versículo 14 diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. Deus escolheu trabalhar por meio do seu povo, mas antes de trabalhar por meio do seu povo, Deus trabalha no seu povo. Deus nos escolheu para trabalhar por meio de nós, mas antes de trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Muitas vezes nós nos encontramos desanimados, mas se obedecermos a palavra de Deus, Ele despertará o nosso espírito. Quantos de nós estamos cansados na igreja? Pastor, olha, eu já fiz muito, eu já trabalhei demais, isso não sai do lugar. Pastor, eu já não consigo fazer isso mais. Pastor, eu já perdi as esperanças em tudo isso. Infelizmente, meu querido, menos de 20% dos membros são comprometidos com a obra do Senhor. Essa é uma realidade da maioria das igrejas. Mas, meu irmão, o Senhor não te chamou para desfrutar de uma vida num resort, não nos chamou para isso, onde nós somos servidos. Pelo contrário, Ele nos chamou para trabalhar numa construção que deve ser edificada por nós, onde todos nós temos que pôr a mão na massa. Eu preciso edificar o meu lar, você precisa edificar o seu lar, obedecendo a palavra do Senhor. É isso que Deus está dizendo. Se nós obedecermos, nós podemos estar cansados, mas Ele vai nos despertar. Nós podemos estar desanimados e abatidos, mas Ele vai nos revigorar.
o Senhor levantou Zorobabel e Josué, o governador e o sumo sacerdote, para fazer isso com o povo. Meu querido, alguém muito maior do que Zorobabel, muito maior do que Josué, o governador e o sumo sacerdote, alguém muito maior do que eles, Deus enviou para despertar o nosso espírito e nos encorajar a nos comprometermos com a obra dele, a nível da nossa casa, a nível da igreja local, a nível de toda a igreja estendida pela face de toda a terra. E esse alguém é Cristo Jesus. Zorobabel era alguém que apontava para Cristo Jesus, o rei, o governador. Josué era alguém que apontava para Cristo Jesus, o rei, o sumo sacerdote, aquele que deu a vida por ti e por mim. No nosso meio não há ninguém que possa se levantar como Zorobabel ou como Josué, porque nem você e nem eu somos capazes de fazer isso. Mas Deus enviou Cristo Jesus para que cumprisse essa obra e nos encorajasse, nos revigorasse, nos atraísse para Ele, para que por meio dele nós pudéssemos construir ou edificar essa casa ao Senhor. Zacarias vai dizer que Zorobabel lançou o fundamento e ele vai terminar a obra. Zacarias diz que o prumo está na mão de Zorobabel. Final de Ageu diz que eu farei de ti, Zorobabel, um anel de selar. Tudo isso apontando para Cristo Jesus, o que Ele fez por nós. De tal maneira, meu querido, que o que nós precisamos fazer agora é ouvir a voz do Senhor, entender o que o Senhor requer de nós e colocarmos a mão na obra. Todo o povo, ao 24º dia do 6º mês, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Você adulto, quanto tempo tem gastado com o Senhor, se esmerando na palavra do Senhor? Quanto tempo você tem gastado na edificação do seu lar, mediante Cristo Jesus, o que Ele nos ensinou? Quanto tempo você tem se comprometido com a obra do Senhor? Quanto você tem investido nisso? E quando eu estou ao te perguntar isso, eu não estou falando sobre essas 4 paredes, mas eu estou falando em vocês, porque nós somos o templo do Senhor. Você jovem, quanto tempo tem te dedicado ao Senhor? Se o Senhor te perguntasse agora, se você está dedicando a Ele todo o tempo que você deveria, o que você responderia? Eu dizia sempre aos adolescentes que eles eram capazes de ler livros muito mais grossos do que esse, mas dizia que não conseguia ler a Bíblia. E alguns diziam que não entendiam muito bem o que a Bíblia falava. Eu dizia, mas vocês entendem tão bem química, física, matemática e tantas coisas difíceis. Mas lá eu tenho um professor. Eu falei, então isso me coloca à disposição de te ajudar, pode me perguntar. Mas a Bíblia é muito complicada. Mas Deus envia o Espírito Santo, você é capaz de entender. De tal maneira, irmãos, que nós não temos que inventar desculpas. O que nós temos que fazer é obedecer a palavra do Senhor. Que nós possamos gastar tempo com Ele e envolver na obra do Senhor. 24º dia do mês de agosto de 520, todo o povo se colocou à obra do Senhor. E nós, e vocês, Igreja Presbiteriana de Foz do Iguaçu, qual é o dia em que todos nós vamos nos comprometer totalmente com a obra do Senhor? Amém.
Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor que abençoe as nossas vidas e nos ajude, ó Deus, a nos comprometermos mais e mais com a obra do Senhor. Nos ensine a edificar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa igreja, através daquilo que o Senhor conquistou por nós. E que assim, ó Deus, nós possamos fazer dia após dia, para que o Senhor se agrade de nós e para que o Senhor seja glorificado em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.